E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos aí a mais uma aula do canal Matemática Descomplicada. Eu fiz uma aula aí falando a respeito de média, moda e mediana. E depois lembrei que a média que eu falo naquela aula seria média simples ou média aritmética. Aí você fala, mas tá bem claro isso no outro vídeo. Tá, só que com certeza alguém vai falar assim, e média ponderada? Sendo assim, então eu vou falar a respeito da média ponderada nesse vídeo, porém eu vou fazer uma comparação da média simples com a média ponderada. E daí tirem suas próprias conclusões. Por que eu estou falando isso? Muita gente acaba entendendo a média ponderada como média aritmética, como sendo absolutamente a mesma coisa, não são. Assim como eu já tinha comentado com vocês a respeito da mediana e da média, que em alguns casos vão ser o mesmo valor, em outros não, no caso da média simples, ou essa média aritmética com a média ponderada, vai acontecer a mesma coisa. Em alguns momentos vão obter o mesmo valor, em alguns momentos não vão obter o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as seguintes observações justamente a respeito disso. Eu vou chamar de MS para média simples e vou chamar de MP para média ponderada. Então, média ponderada. E vou fazer as seguintes observações pontualmente a respeito disso. Então vamos lá. Média simples. Eu vou dar o mesmo exemplo nos dois e o que muda, vocês vão perceber, é apenas a observação. É o que eu estou analisando e o que eu estou considerando. Acima de tudo, o que eu estou considerando. A consideração dos dados é o que vai fazer a diferença do que eu tenho de informação. Então, por exemplo, se eu estiver construindo uma tabela e nessa tabela eu colocar as seguintes informações. Por exemplo, número de alunos e a idade deles. Então, idade. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Os dados eles vão ser agrupados, mas eu tenho a seguinte questão. Vocês podem pegar alguns exercícios aí em que a resposta não bata, deu um número próximo, mas não deu um número igual. E vocês vão entender agora o porquê que isso acontece. Então, por exemplo, se eu estivesse falando aqui números de alunos e eu falar algumas idades, então, por exemplo, aluno com quantos alunos numa sala de aula tem 10 anos, quantos tem 11, quantos tem 12. Vou deixar só 3. Por exemplo, números de alunos com 10 anos, eu posso falar que eu tenho, sei lá, 5. Com 11, que seria a maioria, então eu teria, sei lá, 10. E 12 seria um aluno ou outro aí que teve problema com matrícula. Então, sei lá, um aluno com 12. Do lado de cá, eu vou ter os mesmos dados. Então, vou montar uma tabelinha igual. 5, 10, 1, que são as quantidades de alunos, né? 10 anos, 11 anos e 12 anos. Beleza. Quando eu estou falando, por exemplo, a média dos alunos na média simples ou na média aritmética, deixa eu apagar isso aqui, média aritmética, eu estou falando, por exemplo, a média, então eu juntaria 10 mais 11 mais 12, dividiria por 3, nesse caso, eu sei que o meu resultado vai dar 11. Porque do 11 para o 12 é 1 de distância, do 11 para o 10 é 1 de distância. Se o 11 está no meio, eu sei que vai ser isso. Já tinha comentado com vocês na videoaula anterior, que em alguns casos a mediana seria igual à média. Nesse caso, sim. Então aqui ficaria 10, 21, 31, 32, 33. Então aqui ficaria 33 dividido por 3 igual a 11. Certo? Então bateu aqui 11 e 11. Agora eu vou analisar o que seria a média ponderada. Então deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Opa. Estou rabiscando até a parede a parede da lousa. Então continuando aqui. Então nessa observação, como que vai funcionar?
Na anterior, eu só analisava as idades e fazia média, por isso que é chamada de média simples. Nesse caso aqui, não. Eu vou levar em consideração, eu vou ponderar, por isso que chama média ponderada, eu vou fazer a consideração da quantidade desses alunos. Então, ficaria como 5 vezes 10, que são 5 alunos de 10 anos cada um, mais 10 alunos de 11 anos cada um, mais um aluno de 12 anos. Pegando esse valor e dividindo pela quantidade total de alunos. Qual que é a quantidade total de alunos aqui no nosso caso? É 16 alunos. Então, vamos lá, 16. Agora aqui, eu vou chamar a nossa amiguinha calculadora para facilitar um pouco nossos cálculos. Embora acho que não vai precisar. 5 vezes 10 é 50. Aqui vai dar 110 e aqui vai dar 12. Então, eu tenho 50 mais, eu tenho 110 mais 12. Então, daria 160, 172. Então, igual 172 dividido por 16. Então, vou usar a calculadora só nesse quesito aí. Então, vamos lá. Continuando. Se eu pegar 172 e dividir por 16, olha só, 10,75. Então, aqui vai ser igual a 10,75. Deixa eu fazer melhorzinho aqui. 10,75. Então, o que eu falei para vocês? Se você pegar um exercício que tem algumas alternativas e você colocou lá, fez a conta e você não conseguiu achar o resultado, já sabe por que não achou. Olha só, 11 no nosso caso da média simples, né, média aritmética, e no caso da média ponderada, nosso resultado foi 10,75. Então, vocês acabaram de ver a diferença de média simples para média ponderada, ou média aritmética para média ponderada. Então, só recapitulando aí, para quem tenha ficado com dúvida. Quando eu estou falando de média aritmética, média simples, eu estou falando para considerar somente a idade. Então, eu vou juntar todo mundo e dividir pela quantidade de dados que eu tenho aqui. Quando eu estou falando da média ponderada, eu vou somar as idades da mesma maneira. Porém, o que me interessa não são mais essas quantidades aqui. São as quantidades daqui, quantidade de alunos. É essa quantidade aqui que faz a diferença. Então, chama ponderado por quê? Porque eu vou ponderar essa outra informação, essas outras informações aqui da nossa tabelinha. Certo, pessoal? Perceberam então a diferença de um tipo de média para o outro tipo de média? Se você tiver alguma dúvida a respeito, por favor, deixe nos comentários aí. Se você está chegando agora, dá aquela curtida esperta, compartilha nas redes sociais, com amigos, escola, e porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Se você curtir o vídeo e tiver uma quantidade boa de curtidas aí, dos famosos likes, vai ser mais relevante no YouTube e vai aparecer como sugestão de vídeo para outras pessoas também. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. Acima de tudo, melhor do que gostado, espero que tenham entendido o vídeo de fato e nos vemos nas próximas videoaulas. Um abraço e fui!